A noite de 28 de novembro de 2016 ficará para sempre gravada na memória dos fãs de futebol do mundo todo. O voo Lamia 209-33, que transportava o time brasileiro da Chapecoense, caiu perto de Medellín, na Colômbia. 71 vidas foram perdidas, incluindo jogadores, comissão técnica, jornalistas e tripulantes. A pequena cidade de Chapecó, Santa Catarina, casa da Chapecoense, mergulhou em luto. A tragédia gerou uma onda de choque no mundo do futebol, com homenagens vindas de clubes e jogadores renomados. Foi um duro lembrete da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. A Chapecoense, fundada em 1973, era mais do que um clube de futebol. Era a alma de Chapecó. O time representava as esperanças e aspirações de uma comunidade sedenta por sucesso. De origens humildes nas divisões inferiores do futebol brasileiro, a Chapecoense havia subido de posição, sua ascensão marcada por dedicação inabalável e um forte espírito de equipe. Sua improvável ascensão havia cativado a nação, tornando-se um símbolo de esperança e inspiração para os zebras em todos os lugares. Chegar à final da Copa Sul-Americana foi a culminação de anos de trabalho árduo e sacrifício. Era um sonho realizado para os jogadores, a equipe e a cidade de Chapecó. A tragédia, no entanto, interrompeu seu sonho, deixando um vazio que jamais poderia ser preenchido. O voo Lamia 209-33 decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia. A bordo estavam 77 pessoas, incluindo o time da Chapecoense, comissão técnica, jornalistas e tripulantes. Conforme o avião se aproximava do seu destino, a tragédia aconteceu. Uma série de chamadas frenéticas entre o piloto e o controle de tráfego aéreo revelou uma realidade assustadora. O avião estava sofrendo uma pane elétrica total, provavelmente causada por falta de combustível. O avião, sem combustível, caiu em uma encosta perto de Medellín, seus destroços espalhados pelo terreno montanhoso. Em meio aos destroços, apenas 6 almas sobreviveram. Suas histórias um testemunho da resiliência humana diante de uma tragédia inimaginável. A notícia do acidente gerou uma onda de choque em todo o mundo. Em meio à devastação, a sobrevivência de 6 passageiros, 3 jogadores, 1 jornalista e 2 tripulantes, ofereceu um vislumbre de esperança. Alan Ruschel, zagueiro da Chapecoense, foi um dos sobreviventes. Retirado dos destroços, ele mais tarde falaria sobre os momentos aterrorizantes antes da queda, o silêncio assustador na cabine enquanto o avião despencava em direção à terra. Sua história, juntamente com as dos outros sobreviventes, serviu como um lembrete pungente da preciosidade da vida e da natureza caprichosa do destino. A demonstração de pesar e apoio à Chapecoense foi avassaladora. Astros do futebol, celebridades e líderes mundiais expressaram suas condolências, palavras que ofereceram pouco consolo diante de uma perda tão profunda. Após a tragédia, uma investigação multinacional foi iniciada para determinar a causa do acidente. As gravações da caixa preta, combinadas com depoimentos de testemunhas e evidências forenses, pintaram um quadro condenatório de negligência e uma série de erros fatais. A investigação concluiu que o acidente foi resultado direto da falta de combustível, uma tragédia evitável enraizada em uma série de decisões ruins e falhas regulatórias. A tripulação, ciente da escassez de combustível, não reabasteceu durante uma escala, jogando com a vida de todos a bordo. A investigação também destacou falhas sistêmicas na indústria da aviação, expondo regulamentações frouxas e uma cultura que priorizava o lucro em detrimento da segurança. A companhia aérea boliviana, Lamia, foi acusada de negligência e sua licença de operação foi revogada. A tragédia serviu como um forte lembrete da importância da segurança na aviação
e da necessidade de regulamentações rigorosas para evitar que tragédias semelhantes ocorram. A tragédia da Chapecoense deixou um vazio imenso nos corações de muitos. No entanto, das cinzas da tragédia surgiu uma história inspiradora de resiliência e reconstrução. O clube, simbolizando o espírito de Chapecó, estava determinado a honrar a memória dos que se foram retornando aos gramados. O apoio veio de todo o mundo, com clubes oferecendo jogadores por empréstimo e a FIFA flexibilizando as regras de transferência para ajudar a Chapecoense a se reconstruir. Doações de clubes rivais, jogadores e torcedores forneceram a assistência financeira necessária. Em sua primeira partida de volta, um amistoso contra o Palmeiras, a demonstração de emoção foi palpável. Os jogadores sobreviventes, com suas cicatrizes como um lembrete constante da tragédia, demonstraram notável coragem, voltando a campo com corações pesados, mas com espíritos inabaláveis. A tragédia da Chapecoense serve como um lembrete pungente da fragilidade da vida e da imprevisibilidade do destino. É uma história de perda inimaginável, uma ilustração clara das consequências devastadoras da negligência e do erro humano. No entanto, é também uma história de notável resiliência, de uma comunidade unida na dor e determinada a honrar a memória dos que se foram reconstruindo seu amado clube. O legado da Chapecoense vai além dos gramados. Sua história é de espírito inabalável, do poder da união e da compaixão diante da adversidade. A luta por justiça continua, com as famílias das vítimas buscando responsabilização e mudanças sistêmicas para evitar que tragédias semelhantes aconteçam novamente. Sua história, marcada pela tristeza e resiliência, continua a inspirar o mundo, um testemunho do poder duradouro do espírito humano.